desrespeito tem uma face que poucos percebem de imediato. Diferente de uma agressão física, que deixa marcas visíveis e reconhecíveis, ele age como uma infiltração silenciosa que se espalha pelas estruturas invisíveis da mente. E é justamente por isso que o desrespeito é tão perigoso. Porque enquanto você tenta seguir em frente, algo dentro de você vai sendo corroído aos poucos, de maneira quase imperceptível. Pense por um instante nas situações do dia a dia. Às vezes é uma palavra dita com ironia, acompanhada de um sorriso que parece inocente, mas carrega veneno. Outras vezes é aquele olhar de desprezo, como se você não fosse digno de estar no mesmo espaço que o outro, ou ainda uma piada mascarada de brincadeira, mas que só quem recebe sabe o peso que ela realmente carrega. O detalhe é que muitas vezes quem desrespeita sequer reconhece o impacto do que fez, e ainda que reconheça, provavelmente não se importa. E é você quem acaba carregando o peso. Acontece que esse peso não se dissolve com o tempo. Diferente de uma crítica construtiva que pode nos fazer refletir e evoluir, o desrespeito não aponta para o que pode ser melhorado. Ele questiona diretamente quem você é. Ele não sugere mudança, ele insinua invalidez. E essa diferença é abissal. O problema é que, ao ser desrespeitado, algo dentro de você é posto à prova. Não apenas sua paciência, mas a imagem que você construiu de si mesmo. Cada ato de desrespeito é como uma rachadura invisível em um espelho que antes refletia segurança. No começo, a rachadura é quase imperceptível. Mas se novos episódios acontecem, aquela fissura se amplia. E com o tempo, o reflexo que você enxerga no espelho já não é mais o mesmo. Você começa a duvidar da sua própria força, da sua capacidade, do seu valor. É por isso que o desrespeito dói mais do que uma discordância clara. Porque uma discordância ainda reconhece em você a legitimidade de um pensamento, mesmo que oposto. Mas o desrespeito rouba até esse direito. Ele não combate sua ideia, ele desqualifica a sua existência dentro daquele espaço. E quando a existência é colocada em xeque, algo essencial dentro de nós começa a se desorganizar. Agora, pense no efeito cumulativo disso. Uma vez talvez você ignore. 2 vezes você ainda tenta justificar. Foi só uma piada, ele não quis dizer isso, talvez eu tenha entendido errado. Mas a cada repetição, a cada situação em que o desrespeito se repete, uma parte de você vai normalizando a dor. E o que é normalizado, cedo ou tarde, é aceito. E quando você começa a aceitar o desrespeito, a linha entre quem você é e quem os outros dizem que você é começa a se confundir. E esse é o impacto invisível. O desrespeito cria rachaduras internas que não aparecem do lado de fora. Você pode sorrir, pode continuar trabalhando, pode fingir que nada aconteceu, mas por dentro algo mudou. Uma parte de você está ocupada tentando entender o que houve, tentando justificar, tentando apagar aquela memória incômoda. Isso consome energia. Energia que poderia estar sendo usada para crescer, para criar, para construir. Mas em vez disso, está sendo usada para curar feridas que ninguém mais vê. O mais sombrio é que o desrespeito, quando repetido, vai moldando comportamentos. Talvez você comece a se calar em reuniões, porque não quer ser ridicularizado de novo. Talvez você passe a duvidar da sua própria opinião antes de expressá-la. Talvez você se retraia em situações sociais porque teme ser alvo mais uma vez. E assim, pouco a pouco, o desrespeito externo se transforma em autossabotagem interna. Você passa a se tratar como os outros te trataram. E aqui mora a crueldade. O desrespeito não mata de imediato, mas enfraquece silenciosamente até que você mesmo comece a se atacar por dentro. É como se a voz de quem te diminuiu ganhasse espaço dentro da sua cabeça. A princípio, ela é apenas uma lembrança incômoda.
Mas com o tempo, você começa a ouvi-la antes de agir. Não adianta tentar. Ninguém vai te levar a sério. Você não é bom o suficiente. O desrespeito externo se torna uma narrativa interna, e essa é talvez a prisão mais difícil de quebrar. Mas será que tudo isso significa que o desrespeito tem poder absoluto sobre nós? Não. Significa sim que precisamos entender sua natureza para não cairmos na armadilha invisível que ele cria. Porque o desrespeito não é apenas um ataque isolado. Ele é uma estratégia, consciente ou inconsciente, para reposicionar você. Quem desrespeita quer afirmar poder, quer marcar território, quer te colocar em uma posição inferior. E se você reage sem perceber esse jogo, acaba reforçando exatamente a posição que te foi atribuída. Esse é o próximo passo da armadilha. A forma como costumamos reagir ao desrespeito quase sempre nos enfraquece. Seja pela explosão da raiva, seja pelo silêncio da submissão. Entregamos ao outro aquilo que ele mais deseja, o controle sobre nossas emoções. Mas antes de falarmos sobre como caímos nessa reação instintiva e como ela nos aprisiona, é fundamental que você entenda o que o desrespeito já causou dentro de você. Ele não é uma pedra que você tropeça e deixa para trás. Ele é um eco que insiste em permanecer e que pode se multiplicar cada vez que situações semelhantes acontecem. Por isso, reconhecer o impacto invisível do desrespeito é o primeiro passo, porque só aquilo que é visto pode ser enfrentado. Enquanto você acreditar que não é nada demais, estará permitindo que essa corrosão continue agindo nos bastidores da sua mente. Mas quando você enxerga claramente a profundidade dessa ferida, você também começa a perceber que não pode mais entregar o controle da sua narrativa a quem tenta te diminuir. E essa percepção abre caminho para o próximo ponto. Por que nossas reações instintivas ao desrespeito, aquelas que acreditamos nos proteger, na verdade nos colocam ainda mais vulneráveis? Se há algo que o desrespeito sabe fazer com precisão, é acender um gatilho automático dentro de nós. É como se alguém apertasse um botão escondido que libera de imediato uma torrente de emoções. Raiva, indignação, frustração, vergonha. Essa onda é tão rápida e tão intensa que, na maioria das vezes, não conseguimos filtrar. Agimos no calor do momento, convencidos de que precisamos reagir para defender nossa honra. Mas o que chamamos de defesa, muitas vezes, não passa de uma armadilha habilmente montada. Uma armadilha que nos enfraquece. Pense em quantas vezes você já explodiu diante de uma provocação. O coração acelera, a respiração fica curta e as palavras saem carregadas de fúria. Por um instante, parece que você está no controle. Parece que está colocando o outro em seu devido lugar. Mas se observar com mais calma, o que de fato aconteceu? Você entregou sua paz de bandeja. Sua reação deixou claro que foi atingido, que o desrespeito cumpriu seu objetivo. E pior ainda, ao perder o controle, você abriu espaço para que o outro te aponte como o desequilibrado, o exagerado, o que não sabe lidar com situações simples. A reação explosiva é uma vitória para quem desrespeita. Porque o que antes era apenas um gesto ou uma palavra, agora se torna um espetáculo emocional. E nesse espetáculo é você quem ocupa o papel mais frágil. Mas a explosão não é a única resposta instintiva. Existe também o outro extremo. A submissão silenciosa. É aquele momento em que você engole em seco, baixa os olhos e finge que não se importou. Por fora, você até parece calmo, mas por dentro, uma guerra começa a se travar. Cada palavra não dita, cada resposta sufocada, vira um acúmulo de ressentimento. E esse ressentimento cresce como uma chama escondida que consome lentamente a autoestima. Esse silêncio não é estratégico, é doloroso. Ele não intimida, não desconcerta, não gera poder algum. Pelo contrário,
Ele reforça na mente de quem desrespeitou que você é um alvo fácil, alguém que pode ser ridicularizado sem medo de consequência. E, ao mesmo tempo, reforça na sua própria mente a narrativa de impotência. O que começa como autocontrole termina se transformando em autoanulação. E o que une essas duas reações, a explosiva e a submissa, é um mesmo denominador. Em ambas, quem dita as regras é o outro. Você não age, você reage. E toda reação é uma confissão silenciosa de que o poder estava do lado de fora, não dentro de você. Esse é o verdadeiro perigo da resposta instintiva. Ela nos faz acreditar que estamos no comando, quando na realidade estamos apenas obedecendo a um roteiro que não foi escrito por nós. Quem desrespeitou sabia exatamente o que poderia acontecer. E quanto mais previsível você for, mais fácil será para o outro manipular sua posição. Para entender melhor, imagine uma cena em que duas pessoas discutem em público. Uma delas lança um comentário irônico, direto e cruel. A outra, tomada pela fúria, devolve de imediato com insultos ainda mais fortes. Aos olhos de quem assiste, quem parece mais fraco? O agressor inicial, que manteve o ar de frieza, ou a vítima que perdeu completamente o controle? A verdade é cruel, mas clara. A vítima pareceu frágil, porque no jogo social não é apenas o conteúdo que importa, mas a forma. E a forma explosiva quase sempre é interpretada como falta de estabilidade. Agora imagine a mesma cena, mas com a reação oposta. O alvo do desrespeito fica em silêncio, engole seco e baixa os olhos. O agressor sorri, satisfeito. Quem assiste conclui: ali está alguém que foi colocado em seu lugar. E dentro do alvo, uma chama de raiva cresce, mas sem saída. Essa raiva não explode, ela implode. E quando implode, começa a corroer silenciosamente a autoconfiança. É nesse ponto que percebemos o quanto a reação instintiva nos enfraquece, porque o desrespeito não se trata apenas de palavras ditas ou gestos feitos, ele é um jogo de poder. E quem reage de maneira previsível já perdeu parte da disputa. O que precisamos entender é que a reação instintiva não é fruto de escolha consciente, mas de condicionamento. Somos treinados desde cedo a acreditar que dignidade se defende na hora, no calor do momento. Que precisamos provar imediatamente que não aceitamos desrespeito. Mas essa pressa é justamente o que nos entrega. Porque dignidade não se prova em segundos. Dignidade se constrói no tempo, na forma como você se posiciona, no modo como você transforma cada ataque em combustível para crescer. Reagir de forma instintiva é como jogar xadrez movido apenas pela emoção. Você não pensa 3 jogadas à frente, apenas move a peça mais próxima porque foi pressionado. E nesse tipo de jogo, a derrota é inevitável. Mas então, o que fazer? Se a explosão nos expõe e a submissão nos corrói, qual é o caminho? O caminho começa pela percepção de que o desrespeito não é apenas um ataque isolado, mas parte de algo maior, um jogo oculto de poder. E para vencer esse jogo, não basta responder. É preciso compreender as regras invisíveis que o sustentam. Quando você percebe que o desrespeito é mais do que um insulto, que ele é uma disputa silenciosa por território psicológico, começa a se libertar das amarras das reações automáticas. E esse é o próximo passo. O desrespeito, quando visto de maneira superficial, parece apenas um gesto isolado. Uma palavra atravessada, uma piada maldosa, um tom de voz carregado de superioridade. Mas se olharmos com mais atenção, perceberemos que cada um desses momentos carrega algo muito maior. Por trás da superfície, existe um jogo silencioso de poder acontecendo. E só quem enxerga essa camada oculta consegue realmente entender o que está em disputa. Esse jogo não se dá em arenas oficiais, não tem árbitros nem regras escritas.
Ele acontece em todos os espaços onde seres humanos interagem, no ambiente de trabalho, em círculos sociais, dentro da família, até mesmo em relacionamentos íntimos. O desrespeito é apenas a ponta do iceberg, a face visível de uma tentativa de reposicionamento. Quem desrespeita não está apenas emitindo uma opinião, está enviando uma mensagem implícita. Eu estou acima de você e vou deixar isso claro para todos, inclusive para você mesmo. É um ato de dominação simbólica, e é justamente por ser simbólico que é tão perigoso. Se alguém tentasse te agredir fisicamente, a violência seria óbvia e inquestionável. Mas o desrespeito atua em um território muito mais nebuloso, o território das percepções. Ele joga com aquilo que não pode ser medido, mas que molda profundamente como cada pessoa é vista e tratada. Para entender melhor, pense em uma reunião de trabalho. Alguém te interrompe constantemente, não deixa você concluir suas ideias, faz comentários irônicos a cada fala sua. Aos olhos dos outros presentes, não parece uma agressão direta, mas a mensagem subliminar está ali. Sua voz não tem peso. Sua presença não é relevante. Se você explode, confirma que é frágil. Se você se cala, confirma que é irrelevante. E assim, a posição de poder do outro se reforça. Esse é o funcionamento básico do jogo oculto. Criar situações em que qualquer reação previsível de sua parte só fortalece a posição do agressor. Ele planta a armadilha, espera a reação e então se fortalece com o resultado. É uma guerra psicológica travada em silêncio e a maioria das pessoas nem percebe que está sendo usada como peça em um tabuleiro. Esse jogo não é novo. Filósofos, estrategistas e líderes políticos já falaram sobre ele de diversas formas. Nietzsche dizia que, em todo encontro humano, existe uma disputa invisível de forças. Foucault afirmava que o poder não é apenas uma estrutura rígida, mas algo que circula em cada relação. E Maquiavel deixou claro que, muitas vezes, não é a força em si que define quem manda, mas a habilidade de moldar percepções. O desrespeito se encaixa perfeitamente nessa lógica. Ele é a arma dos que querem, ainda que discretamente, estabelecer domínio. E o mais inquietante é que esse jogo não exige grande esforço para ser jogado. Um simples gesto, um tom de voz, uma palavra colocada no momento certo, tudo isso já é suficiente para marcar território. O desrespeito funciona como uma bandeira fincada em um espaço simbólico. Aqui, quem dita as regras sou eu. Mas por que isso funciona tão bem? Porque todos nós, sem exceção, carregamos dentro de nós a necessidade de reconhecimento. O ser humano não vive apenas de comida ou abrigo. Vive também de respeito, de dignidade, de validação social. E quando esse reconhecimento é retirado, sentimos um abalo profundo, quase como se nossa própria identidade tivesse sido atacada. O desrespeito se aproveita dessa vulnerabilidade universal. Ele não ataca o corpo, mas a fome invisível de ser visto, ouvido e reconhecido. Agora, imagine alguém que entende perfeitamente como esse jogo funciona. Essa pessoa pode manipular ambientes inteiros apenas com sutilezas. Pode diminuir concorrentes sem precisar levantar a voz. Pode minar a confiança de colegas com simples expressões faciais. Pode destruir reputações não com acusações diretas, mas com pequenas doses de ironia lançadas no momento certo. Esse é o poder do desrespeito como ferramenta estratégica. Ele é barato, discreto e extremamente eficaz. E aqui está a parte mais sombria. Se você não percebe que está dentro desse jogo, se acredita que o desrespeito é apenas uma questão de grosseria ou má educação, você já entrou em desvantagem. Porque o outro não está apenas sendo rude, ele está reposicionando as peças. Está alterando a forma como você e os demais enxergam sua posição na hierarquia invisível do ambiente.
O jogo oculto do poder nos mostra que cada ato de desrespeito precisa ser interpretado além do óbvio. Não se trata de "ele foi mal educado comigo", mas sim de "ele tentou estabelecer superioridade às minhas custas". Essa mudança de percepção é fundamental, porque só assim deixamos de reagir no campo raso das emoções e começamos a agir no campo profundo da estratégia. E quando você começa a enxergar o desrespeito como parte de uma disputa de poder, algo dentro de você muda. Você para de se sentir apenas ofendido e passa a ver o outro como um jogador que revelou, ainda que de forma disfarçada, a sua jogada. E quando a jogada é revelada, o tabuleiro fica mais claro. É nesse momento que surge a pergunta crucial: se o desrespeito é um jogo de poder, como podemos virar esse jogo a nosso favor? A resposta não está em reagir mais forte, mas em adotar uma postura calculada, fria e, sim, maquiavélica. Porque a melhor maneira de vencer uma disputa de poder não é entregar sua força de imediato, mas usá-la de forma tão silenciosa que o outro nem perceba quando perdeu. E é exatamente aqui que entra o próximo passo da jornada: a mente maquiavélica e a capacidade de transformar o veneno em arma. Existe uma diferença brutal entre quem reage e quem manipula. A reação é impulsiva, nasce da raiva ou do medo. A manipulação, ao contrário, nasce da frieza calculada. E quando falamos em lidar com o desrespeito, esse é o ponto de virada. Deixar de ser refém das emoções e passar a usar cada ataque como matéria-prima para construir poder. Essa é a essência da mente maquiavélica. Nicolau Maquiavel, em sua obra mais famosa, deixou uma lição que ecoa até hoje. Não é o mais forte que vence, é o mais estratégico. O poder não se sustenta na brutalidade, mas na habilidade de entender a natureza humana e jogar com ela. E quando falamos de desrespeito, nada é mais estratégico do que inverter a lógica, transformar o veneno em arma. Mas como isso funciona na prática? Antes de tudo, é preciso entender que o desrespeito, por mais doloroso que seja, é uma confissão. Quando alguém te desrespeita, revela algo sobre si mesmo. Revela insegurança, necessidade de afirmação, desejo de controlar. O ato de tentar diminuir o outro é, na verdade, a prova de que não se sente suficientemente grande por conta própria. Ou seja, o veneno do desrespeito já nasce contaminado pela fraqueza de quem o lançou. E é exatamente isso que uma mente maquiavélica enxerga. Enquanto a maioria se abala ou explode, o estrategista frio percebe a oportunidade. Ele sabe que, se alguém precisou usar do desrespeito para se afirmar, então já mostrou a primeira fraqueza. E a primeira fraqueza sempre pode ser explorada. Transformar o veneno em arma significa adotar uma postura radicalmente diferente. Em vez de gastar energia tentando limpar a dor do desrespeito, você a recolhe e a usa como combustível. Você não nega que foi atacado, mas decide que esse ataque será convertido em algo útil. Ao invés de ser ferida, vira munição. Imagine um guerreiro que, ao ser atingido por uma flecha, não a retira para jogar fora, mas a guarda e a reutiliza contra o inimigo. Esse é o princípio. O desrespeito, quando usado de forma consciente, pode se tornar a flecha que impulsiona seus próximos passos. Mas para que isso aconteça, é preciso desenvolver 3 habilidades: a frieza, a paciência e a visão estratégica. A frieza é a capacidade de não se deixar arrastar pela emoção imediata. É o autocontrole de permanecer em silêncio enquanto por dentro a raiva arde. Essa frieza é treinada, não nasce do nada. Quanto mais você se exercita em observar sem reagir, mais preparado fica para lidar com o próximo ataque. A paciência é a sabedoria de não buscar resposta imediata. No jogo do poder, quem se apressa sempre se revela primeiro. O maquiavélico sabe esperar.
Ele não precisa vencer no mesmo instante. Ele precisa construir uma vitória que dure. E muitas vezes, isso exige deixar o outro acreditar que está no controle, apenas para, no momento certo, mostrar que nunca esteve. E a visão estratégica é a capacidade de enxergar o todo, não apenas a jogada isolada. Quando você é desrespeitado, a tentação é olhar apenas para aquele momento, aquela frase, aquele gesto. Mas a mente maquiavélica olha além. Como isso se conecta à percepção que os outros têm de mim? Como posso usar essa situação para reforçar minha posição? Como posso transformar essa dor em combustível para crescer de forma que ninguém espere? Um exemplo simples. Alguém te ridiculariza em público. A reação comum seria rebater no mesmo tom ou se calar envergonhado. A mente maquiavélica, por outro lado, mantém a compostura. Não dá a satisfação da explosão, nem a fraqueza da submissão. Deixa o silêncio pesar, observa, e mais tarde trabalha para que seu valor fique ainda mais evidente por meio de resultados, conquistas, atitudes firmes. O agressor queria te diminuir, mas acabou sendo o catalisador do seu crescimento. Essa é a lógica de transformar veneno em arma. E não se trata apenas de vencer o outro. Se trata de vencer a si mesmo. Porque o verdadeiro campo de batalha não é externo, é interno. É dentro de você que o desrespeito faz o maior estrago. Se você aprende a reprogramar sua mente para converter cada ataque em combustível, cria uma força quase imbatível. O que antes te abalava passa a te fortalecer. O que antes te diminuía passa a te expandir. Essa transformação é o que separa os que ficam presos no jogo raso das emoções dos que dominam o tabuleiro invisível do poder. Porque quando você consegue se manter frio diante do desrespeito, algo poderoso acontece. O outro perde as rédeas. Ele não sabe mais como te atingir, não sabe mais quais botões apertar. Ele se confunde, se desestabiliza e muitas vezes acaba se revelando ainda mais. E nesse espaço de silêncio calculado, você cresce. Cresce porque usa o tempo e a energia que seriam desperdiçados em brigas inúteis para evoluir. Cresce porque cada ataque se transforma em motivação para provar a si mesmo e não ao outro do que você é capaz. Cresce porque percebe que o poder real não está em vencer a discussão, mas em vencer o jogo maior. O jogo de se tornar alguém inabalável. O desrespeito, portanto, deixa de ser uma sentença e passa a ser um recurso. Você não o nega, não o ignora, mas o ressignifica. E quando essa mudança acontece, você descobre algo que a maioria nunca percebe. Que a vingança mais sombria não é gritar mais alto, mas crescer em silêncio, a ponto de fazer do ataque recebido um trampolim para o próximo nível. E é aqui que surge uma das ferramentas mais letais dessa mente maquiavélica, o silêncio estratégico. Ele não é ausência de reação. É a reação mais poderosa de todas, porque desarma, confunde e abre espaço para que você use o tempo a seu favor. O silêncio é frequentemente visto como sinal de fraqueza, covardia ou incapacidade de reagir. A sociedade nos treina a acreditar que, diante de uma provocação, o silêncio é a derrota. Mas essa é uma leitura superficial. Quando usado de maneira consciente, o silêncio se transforma em uma arma muito mais letal do que qualquer resposta agressiva. Ele não é ausência de ação, mas uma ação invisível que desarma, desconcerta e, acima de tudo, cria espaço para que o outro revele suas próprias fragilidades. O silêncio estratégico é diferente do silêncio passivo. O silêncio passivo nasce do medo, da submissão, da sensação de que não há o que dizer. Ele sufoca, corrói e enfraquece. O silêncio estratégico, por outro lado, nasce do cálculo. Ele é deliberado, carregado de intenção. É o silêncio de quem escolhe não reagir naquele instante porque sabe que a reação imediata apenas reforçaria o poder do agressor.
É o silêncio de quem compreende que, no jogo oculto do poder, a ausência de resposta pode pesar mais do que 1000 palavras. Imagine uma sala de reunião em que alguém faz uma piada depreciativa sobre você. A expectativa é clara, que você reaja. Talvez exploda em fúria, talvez se defenda, talvez se justifique. Mas em vez disso, você olha fixamente para o autor da piada, mantém a expressão serena e permanece em silêncio. O ambiente que esperava um espetáculo de confronto agora é invadido por um vazio desconfortável. O agressor, que esperava aplausos ou pelo menos uma reação, se vê diante de algo muito mais ameaçador: a incerteza. Esse é o poder do silêncio estratégico. Ele não apenas retira do outro a satisfação imediata, como também planta nele a dúvida. Será que ele não se importou? Será que ele está esperando o momento certo para reagir? Será que eu acabei de me expor sem necessidade? Essas perguntas começam a corroer o agressor de dentro para fora. E essa corrosão é mais devastadora do que qualquer resposta direta. O silêncio estratégico funciona porque ele rompe o script. O desrespeito é uma provocação que espera retorno. É como uma pedra jogada na água. O outro quer ver as ondas se espalhando. Quando você permanece imóvel, sem ondas, sem reação, o jogo perde o sentido. O agressor se frustra e, na frustração, muitas vezes se revela. Ele pode insistir, repetir a provocação, elevar o tom, e quanto mais faz isso, mais expõe sua própria fraqueza. O silêncio não apenas te protege, ele transforma o outro em espetáculo de descontrole. E aqui está a chave. O silêncio estratégico não é vazio, é presença. Ele comunica sem palavras. Comunica que você não se abalou. Comunica que você não precisa se justificar. Comunica que você não está disposto a jogar um jogo pequeno. Essa presença silenciosa é sentida não apenas pelo agressor, mas também por todos que estão ao redor. Quem observa percebe que, enquanto o outro se esforçou para diminuir, você manteve o controle absoluto de si mesmo. E esse autocontrole é lido, no nível mais profundo, como poder. Algumas culturas antigas já entendiam isso. Os samurais, por exemplo, valorizavam a capacidade de permanecer imóvel e silencioso diante da provocação. Para eles, esse silêncio não era fraqueza, mas demonstração de domínio interno. Porque, no campo de batalha, quem controla a si mesmo já controla metade da guerra. No entanto, é preciso cuidado. O silêncio estratégico não é fácil de praticar. Ele exige treino. Exige a habilidade de conter o impulso natural de responder, a capacidade de suportar a tensão do vazio. E essa tensão pode ser insuportável para muitos. Por isso, quando você consegue sustentá-la, demonstra uma força rara. O mais interessante é que o silêncio estratégico não apenas desarma o outro no momento presente, mas também cria efeitos de longo prazo. Quem tentou te desrespeitar fica em dúvida se deve tentar de novo. Quem observou a cena passa a te enxergar como alguém que não se abala com facilidade. E principalmente, você mesmo reforça dentro de si a convicção de que não precisa reagir a cada ataque para se sentir inteiro. Esse é o nascimento de uma confiança mais sólida, quase inquebrável. Mas não podemos esquecer de algo essencial. O silêncio estratégico é apenas a superfície da vingança mais profunda. Porque, embora ele cause impacto imediato, sua verdadeira força está em abrir espaço para a transformação invisível que acontece depois. O silêncio não é o fim, é a ponte. Ele suspende a reação para que você tenha tempo e energia de transformar aquele ataque em combustível. Enquanto o outro se perde tentando entender sua ausência de resposta, você cresce. Cresce estudando, se fortalecendo, se desenvolvendo em silêncio. Cresce construindo resultados que falarão mais alto do que qualquer discussão. Cresce a ponto de,
No futuro, quando o mesmo agressor olhar para você, não ver apenas a pessoa que tentou desrespeitar, mas alguém que se tornou inalcançável. Esse é o desfecho mais sombrio e, ao mesmo tempo, mais poderoso do silêncio estratégico. Ele prepara o terreno para a vingança invisível, aquela que não precisa ser anunciada, mas que se manifesta no próprio fato de você ter se tornado maior do que qualquer tentativa de te diminuir. E é exatamente essa transição que nos leva ao próximo passo, a vingança invisível de crescer onde esperavam a sua queda. Poucas coisas desarmam mais um agressor do que perceber que todo o esforço feito para diminuir alguém acabou se transformando no combustível para a sua ascensão. Essa é a essência da vingança invisível. Não é o ataque direto, não é a resposta ruidosa, mas o crescimento silencioso e implacável. Crescer exatamente onde esperavam sua queda é o gesto mais maquiavélico que se pode fazer diante do desrespeito. Quando alguém te desrespeita, existe sempre uma expectativa implícita. Esperam que você se abale, que você se encolha, que carregue aquela marca de inferioridade. O desrespeito funciona como uma armadilha psicológica e o agressor conta com sua previsibilidade. Ele aposta que, ao te ferir, vai limitar sua confiança, restringir seus passos, talvez até te fazer desistir. Mas o que acontece quando, ao invés de recuar, você usa exatamente esse ataque como alavanca para se fortalecer? O que acontece quando, no lugar de cair, você sobe? Essa é a vingança invisível. Não há necessidade de confronto direto, porque a própria vida se encarrega de mostrar os resultados. Enquanto o outro gasta energia tentando te diminuir, você a canaliza para crescer. Enquanto o outro se alimenta de ironia, você se alimenta de disciplina. Enquanto ele tenta te aprisionar em uma narrativa de fraqueza, você constrói silenciosamente uma realidade de força. O impacto dessa postura é devastador, porque não pode ser negado. Palavras podem ser discutidas, justificativas podem ser contestadas, mas resultados não. O agressor pode tentar ridicularizar você, mas quando sua evolução se torna evidente, a narrativa dele se desfaz. É como se o próprio tempo trabalhasse a seu favor, revelando que, no final, quem tentou diminuir acabou apenas acelerando seu processo de crescimento. E não se trata apenas de conquistas externas, como sucesso profissional ou reconhecimento social. A vingança invisível começa dentro. Ela começa no momento em que você decide não permitir que o desrespeito dite sua identidade. Em vez de carregar a dor como cicatriz aberta, você a transforma em cicatriz de aprendizado. O que antes doía, agora serve de lembrete da sua força. O que antes te diminuía, agora serve de impulso para continuar. Imagine alguém que foi constantemente ridicularizado por não ter conhecimento suficiente em determinada área. Essa pessoa poderia ter se retraído, se convencido de que nunca seria capaz. Mas em vez disso decide estudar, se aprofundar, se tornar referência. Anos depois, quem a ridicularizava precisa reconhecer sua autoridade. Essa é a vingança invisível em sua forma mais pura. A transformação de uma fraqueza apontada em um ponto de poder inquestionável. Outro exemplo. Alguém é desrespeitado por sua origem humilde, como se isso fosse motivo de vergonha. Ao invés de se encolher, essa pessoa usa a crítica como combustível para prosperar. Trabalha, cresce, constrói. E um dia, aqueles que zombaram são obrigados a lidar com a realidade de que o que era motivo de escárnio se transformou na base de uma história de superação. A beleza da vingança invisível é que ela não exige gritos nem discussões. Não precisa ser anunciada. Ela acontece em silêncio, mas sua presença é ensurdecedora. Porque nada fala mais alto do que a evidência de que você se tornou maior
exatamente no lugar onde quiseram te ver pequeno. E existe ainda um detalhe mais sombrio. Esse crescimento silencioso não apenas te fortalece, mas enfraquece quem tentou te atacar. Porque, no fundo, o agressor espera que sua provocação tenha efeito. Quando percebe que, em vez de derrubar, ela serviu de impulso, a sensação de derrota é inevitável. É como se cada vitória sua fosse um lembrete vivo de que a tentativa de te desrespeitar não apenas falhou, mas foi essencial para te levar adiante. Esse é um tipo de vingança que não pode ser combatida, porque não existe alvo para reagir. Você não insultou de volta, não entrou em confronto direto. Apenas cresceu. E crescer não é crime, não é algo que possa ser questionado. É simplesmente inegável. No entanto, para que essa vingança seja possível, é preciso cultivar uma mentalidade muito específica, a de não se prender ao passado. Quem fica preso demais ao desejo de revidar de forma imediata não tem paciência para crescer em silêncio. A vingança invisível exige calma, exige visão de longo prazo. É o jogo de quem entende que a vitória mais doce não acontece no calor do momento, mas no frio do tempo. E aqui está a parte mais poderosa. Esse tipo de resposta não apenas muda sua relação com quem te desrespeitou, mas muda a forma como você se vê. Porque no processo de transformar dor em combustível, você descobre uma força que talvez nem soubesse que tinha. O desrespeito, que parecia uma maldição, se torna um ponto de virada. Em vez de carregar um peso, você carrega um motor. E quando esse motor começa a girar, ele não para mais. A cada novo ataque você aprende a perguntar: como posso usar isso para crescer? E pouco a pouco se transforma em alguém imperturbável. Não porque não sofre, mas porque aprendeu a converter sofrimento em poder. Essa é a vingança invisível, não devolver na mesma moeda, mas fabricar uma moeda que o outro jamais poderá ter. E quando isso acontece, você não apenas sobrevive ao desrespeito, você o transforma em parte da sua própria ascensão. E essa ascensão prepara o terreno para o desfecho final. O poder de sair maior do que entrou, de se tornar tão inabalável que nenhum ataque futuro será capaz de ditar o seu valor. Toda situação de desrespeito é, à primeira vista, uma tentativa de diminuir alguém. É um gesto calculado ou impulsivo que tenta reposicionar você em um lugar de inferioridade. Mas existe uma virada possível, e talvez a mais sombria e poderosa de todas. Em vez de sair menor do que entrou, você pode sair maior. Não apenas ileso, mas engrandecido, fortalecido, transformado. Esse é o ápice da resposta maquiavélica. Porque não se trata mais de devolver a ofensa, nem apenas de converter o ataque em combustível. Trata-se de transcender a disputa a tal ponto que, no final, você não é mais a mesma pessoa que entrou na arena. O desrespeito se torna uma forja, e você sai dela não como vítima nem como vingador, mas como alguém que aprendeu a se tornar intocável. Sair maior do que entrou exige uma compreensão profunda. O verdadeiro poder não está em vencer o outro, mas em vencer a si mesmo. Quem desrespeita tenta tocar suas emoções, tenta acessar seus gatilhos, tenta bagunçar sua estrutura interna. Se consegue, mesmo que você tenha dado uma resposta à altura, no fundo você perdeu, porque entregou o controle. Mas se não consegue, se você permanece imperturbável, então não apenas manteve sua posição, você a ampliou. É como se cada episódio de desrespeito fosse um teste secreto, um desafio oculto para medir a sua força. Muitos sucumbem, outros sobrevivem, mas poucos conseguem usar esse teste como ferramenta de evolução. Quem aprende a fazer isso, porém, se torna alguém que os outros passam a temer e respeitar em silêncio, mesmo que nunca admitam. Imagine por um instante duas pessoas. A primeira, que responde a cada desrespeito com gritos, justificativas e explosões. A segunda, que absorve, analisa e cresce em silêncio.
Quem, no longo prazo, se torna mais perigoso? Quem desperta mais respeito? Quem constrói uma reputação sólida? Sempre o segundo. Porque sua força não está em provar algo a cada instante, mas em se tornar alguém cuja própria postura já é a resposta. Sair maior significa entender que o desrespeito é inevitável. Sempre haverá alguém que tentará te diminuir, seja por inveja, por insegurança ou por prazer em ver o outro cair. Mas se você treina sua mente para transformar cada ataque em aprendizado, cada ofensa em combustível, cada tentativa de te derrubar em degrau para subir, então o inevitável se torna irrelevante. O que antes era ameaça passa a ser ferramenta, e isso cria uma transformação profunda. Você deixa de temer o desrespeito. Enquanto a maioria se encolhe diante da possibilidade de ser ridicularizado, você passa a enxergar a situação como oportunidade. Não porque gosta da dor, mas porque sabe o que pode fazer com ela. Esse desapego gera uma liberdade rara, a liberdade de ser quem você é, sem se preocupar tanto com a opinião alheia. Mas há algo ainda mais maquiavélico nesse processo. Quando você sai maior do que entrou, não apenas se fortalece, mas desarma o agressor para sempre. Porque ele percebe que nada do que fizer será suficiente para te atingir. Sua estratégia perde sentido. Ele não pode te controlar, não pode te manipular, não pode te reposicionar. E diante disso, sua única opção é desistir. Esse é o ponto onde você alcança o poder real. O poder de não precisar provar nada, de não precisar se justificar, de não precisar se defender. Você simplesmente existe em um nível em que o desrespeito não consegue mais penetrar. E isso é devastador para quem vive de tentar diminuir os outros. Mas cuidado, esse estado não é alcançado de um dia para o outro. Ele exige repetição, exige disciplina, exige uma escolha consciente em cada episódio de desrespeito. Exige a coragem de se calar quando tudo em você pede para gritar. Exige a paciência de esperar quando tudo em você pede para reagir. Exige a visão de longo prazo de quem sabe que a verdadeira vitória não acontece no calor da ofensa, mas no frio do tempo. E é justamente por isso que tão poucos conseguem chegar lá. A maioria se perde nas emoções, gasta energia tentando se justificar ou devolver a ofensa. Mas os poucos que aprendem a arte de sair maiores são os que realmente moldam sua própria história. Porque não se deixam aprisionar pelo jogo pequeno do desrespeito. Eles escrevem regras próprias. E aqui está o ponto mais sombrio. Quando você atinge esse nível, começa a perceber que cada desrespeito, cada tentativa de te diminuir, foi na verdade um presente disfarçado. Um presente que te forjou, que te obrigou a desenvolver resiliência, que te deu a chance de provar, para si mesmo, do que você é capaz. É por isso que sair maior não é apenas uma resposta ao agressor, é uma resposta ao universo. Uma declaração silenciosa de que nada externo tem o poder de ditar seu valor. No final, o jogo muda para sempre. O desrespeito deixa de ser ameaça e passa a ser oportunidade. Você não apenas sobreviveu, você se transformou. Não apenas se defendeu, você cresceu. Não apenas resistiu, você se tornou maior. E é nesse ponto que o ciclo se fecha. O caminho sombrio e maquiavélico não termina em vingança barulhenta, mas em evolução silenciosa. O que parecia um fardo se revela como forja. E o que parecia uma tentativa de te diminuir se transforma no combustível que te eleva. Se esse conteúdo te fez refletir e trouxe valor para a forma como você encara o desrespeito, eu peço que você fortaleça esse trabalho clicando no botão de like aqui embaixo. É um gesto simples, mas que faz uma diferença enorme para que mais pessoas recebam essa mensagem. Logo depois do like, aparece também o botão hypar,
E ativá-lo é ainda mais importante, porque é ele que realmente impulsiona o canal e garante que esse tipo de conteúdo continue chegando até você. Então deixe seu like, clique em hypar e, claro, se inscreva no canal para não perder os próximos episódios dessa jornada.